Fala galera, eu sou o Ítalo Alves e no vídeo anterior a gente falou um pouco sobre previdência, aposentadoria e todo esse debate que envolve a reforma da Previdência. Mas a grande pergunta é, a gente precisa mesmo de uma reforma da Previdência? Por quê? Hoje eu vou responder essa pergunta que tanto nos preocupa. Em primeiro lugar, é fato que o sistema previdenciário brasileiro está quebrado. E se a gente não consertá-lo, nós não teremos direito a uma aposentadoria digna no futuro. Sendo você de esquerda, centro ou direita, não tem como você ser contra a reforma da Previdência. Você pode, no máximo, ser contra o projeto da reforma do Michel Temer, o projeto do Bolsonaro, o projeto do Paulo Guedes, do Ciro, etc. Mas contra a reforma da Previdência, com base nos dados, não dá. Nesse caso, qual é o projeto que você apoia? Nós teremos, mais na frente, um outro vídeo para falar sobre a proposta do Bolsonaro especificamente. Mas por agora, vamos falar um pouquinho sobre o porquê que a gente precisa reformar essa parada. Eu vou dar para vocês, então, 6 razões pelas quais a gente precisa reformar a Previdência no Brasil. Razão número 1. Tem menos gente nascendo e mais gente envelhecendo rapidamente no Brasil. No futuro, a galera adulta não vai dar conta de pagar por todas as aposentadorias que existirão no Brasil. O nosso modelo previdenciário é insustentável. Como eu disse lá no outro vídeo, o nosso modelo atual é chamado de repartição. Mas o que isso significa? Recapitulando, a população trabalhadora ativa nesse momento, contribui para o INSS para poder pagar pelas aposentadorias e pensões das pessoas que necessitam desses benefícios hoje. Esse modelo funciona muito bem quando a gente tem uma grande parcela da população trabalhadora, jovem, ativa, que consegue bancar as aposentadorias de uma população menor que necessita dessas aposentadorias ou pensões. Mas quando que isso se torna um problema? Quando a população está envelhecendo rápido demais e a taxa de natalidade, que é o número de pessoas que estão nascendo, é reduzida. Esse é o caso do Brasil. O IBGE projeta que até 2050 nós teremos cerca de 49,1 milhões de trabalhadores ativos e 61 milhões de aposentados. Isso faz com que a gente tenha gente demais precisando de aposentadoria e gente de menos bancando o sistema previdenciário. Resolver esse problema passa por refletirmos sobre diversas questões, como o próprio modelo de arrecadação da Previdência, as idades mínimas, as regras para a aposentadoria integral, os privilégios que existem em algumas profissões e toda a desigualdade que nós temos no atual sistema brasileiro. E isso nos leva à razão número 2. Em média, o brasileiro se aposenta muito mais cedo do que a população de países de porte semelhante, como México, o Chile e Portugal. Por exemplo, enquanto no México, em 2016, a idade média de aposentadoria era de 72,9 anos, no Brasil, a idade média é de cerca de 59 anos. E o pior de tudo é que isso se dá de forma muito desigual e injusta. Quer ver? O Brasil é um país onde o pobre se aposenta geralmente por idade e com um salário mínimo, enquanto que o rico se aposenta mais cedo e com um salário muito maior. Esse sistema acaba tirando o dinheiro da aposentadoria dos pobres para bancar a aposentadoria e os privilégios dos ricos. E isso está muito errado. A gente precisa mudar o sistema e investir em mais projetos que propiciem igualdade de oportunidades. E aí vai a educação básica, vai emprego, dignidade, etc. Para a gente garantir que o pobre também vai conseguir emprego melhor para poder se aposentar por tempo de contribuição, reduzindo essa desigualdade entre classes que a gente tem e que é refletida pelo sistema da Previdência. Além de que a gente precisa deixar de fazer a aposentadoria um sistema que, na raiz,
banca privilégios de ricos. E isso nos leva para a razão número 3. Na economia, tem um negócio chamado Produto Interno Bruto, PIB. O que é isso? Você já ouviu falar no Jornal Nacional, em algum outro programa como Fantástico, falar de PIB? Então, é o valor de tudo aquilo que a gente produz no país e gera riqueza. E aí você tem todas as camisas produzidas em uma fábrica, o valor de todos os produtos produzidos na agricultura, etc. Imagina aí, você pegar tudo isso e colocar dentro de uma caixa. Pronto, ali é o PIB brasileiro. Cada país tem o seu PIB. E o PIB mede o tamanho das economias. Pois bem, em 2016, do PIB brasileiro, cerca de 13% foi gasto só com aposentadorias. Ou seja, se eu tivesse R$10, 1,30 seria gasto com a Previdência. Segundo alguns estudos de organizações que medem esse valor no mundo todo, como a OCDE e o FMI, se nós não fizermos nada para resolver essa situação, em 2050 esse valor vai ter crescido para 26%. Então aquele 1,30 vai virar 2,60. O problema com isso é que o Brasil já arrecada menos do que o necessário para pagar por esse valor hoje, em 2019. Lá em 2016, a Secretaria de Seguridade Social disse que a gente arrecadou cerca de 391,7 bilhões de reais na Previdência, mas tivemos despesas de 618,7 bilhões de reais. Ou seja, tivemos um rombo de 227 bilhões de reais na Previdência. E esse valor só cresce ano após ano. Isso é causado pelo alto desemprego, o maior número de pessoas que é dependente do sistema, o aumento da dívida do empresariado com o sistema, etc. São muitos os fatores. Se a gente não resolver esse problema, a gente vai estar comprometendo futuros programas sociais, como Bolsa Família, os programas de saúde, os benefícios trabalhistas, entre outros. Essa situação não é uma situação apenas do futuro. Estados como Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro já declararam falência e calamidade pública por conta do acréscimo dos seus gastos na Previdência Social. Portanto, a reforma da Previdência será importante para que nós possamos continuar a investir em programas sociais, justiça social, de forma que nós tenhamos maior desenvolvimento social no futuro. E isso nos leva a uma outra questão. Nós gastamos mais com pensões por mortes para viúvas e órfãos do que tomando conta da saúde das pessoas que estão vivas hoje no Brasil. Em 2018, enquanto a gente gastou com pensões cerca de 160 bilhões de reais, o orçamento de todo o SUS, que atende a população total, ficou na casa de 120 bilhões de reais, 40 bilhões a menos. Tem pessoas que definitivamente necessitam dessas pensões, mas tem outras que as recebem e são completamente adultas e capazes de trabalhar, mas se sustentam só por privilégios. Os principais beneficiários desse sistema são os filhos e filhas de funcionários públicos do alto escalão, como juízes, militares, entre outros que eu já mencionei, além dos servidores do Poder Judiciário e do Executivo. Como esquecer aquele caso das 14 filhas solteiras de servidores do Senado Federal que receberam a quantia absurda de 32,4 milhões de reais? Recebendo mensalmente o mesmo salário que um ministro do Supremo Tribunal Federal, equivalente a 33,7 mil reais, que é equivalente ao teto constitucional, ou seja, o limite de salário que um funcionário público pode receber no governo brasileiro. Não são poucos os casos no Brasil de mulheres adultas e totalmente capazes de produzir, de trabalhar, que recebem pensões. Algumas, casadas aí há muito tempo em cerimônias religiosas, acabam mantendo seu status civil como solteiras apenas para poder ter acesso a esse benefício das pensões de seus pais. Esse é o caso da Maitê Proença e da Regina Duarte. Isso é corrupção. Por outro lado, há quem procure o casamento civil para poder receber a pensão, como o caso do filho de uma servidora do INSS que forjou o casamento com a própria tia que estava falecendo para ter acesso a todas as pensões às quais ela tinha direito. Esse caso é bizarro, bizarro, bizarro. Enquanto isso, muitas pessoas seguem nas filas de hospitais sem atendimento básico. Se você acha que a saúde precisa de mais investimentos, então você
também precisa defender uma previdência mais justa, que dê acesso às pensões àquelas pessoas que mais precisam, como crianças e adolescentes órfãos e viúvas ou viúvos que realmente não consigam mais trabalhar como outra pessoa normal. E agora a gente vai para a última razão. Número 6. O débito das empresas com a Previdência. As empresas privadas hoje devem à Previdência no Brasil mais de 400 bilhões de reais. Mas infelizmente, somente cerca de 175 bilhões podem ser recuperados. Por quê? A maior parte desse valor, que não pode ser recuperado, vem daquelas empresas que já faliram, ou seja, elas têm um perdão dessa dívida. Os 175 bilhões que podem ser recuperados, se fossem recuperados, poderiam reduzir bastante o atual déficit da Previdência. Mas o problema é que esse déficit continua crescendo anualmente, como ele já tem crescido. E é por isso que a gente precisa de uma reforma também da Previdência. Esses 6 problemas que eu apresentei são muito graves e devem ser combatidos. E existem muitos outros, eu apenas apresentei os principais. A reforma da Previdência, na verdade, faz parte de um pacote de soluções. Precisamos também discutir sobre o modelo tributário brasileiro, onde o pobre paga mais proporcionalmente do que os ricos, onde não há taxação das grandes fortunas, onde não se cobra IPVA de helicópteros, de iates dos ricos, e criar novas estratégias de impulsionamento da educação básica, da empregabilidade do jovem. A gente precisa diversificar a nossa base econômica para ter novas formas de geração de renda, entre outras formas de melhorar o sistema atual. E olha, quem mais vai ser impactado por essa reforma seremos nós, jovens, e principalmente os de periferia, como eu. É por isso que nós precisamos falar disso. Muita coisa, né, gente? Tem muita informação para ser discutida. E no próximo vídeo, a gente vai falar sobre a reforma proposta pelo Bolsonaro. A gente tem que ver o que é que faz sentido nela, o que é que não faz sentido, de forma que a gente discuta e apresente alternativas. E decida se os nossos parlamentares têm ou não que votar por ela. Se você também quer participar dessa conversa, fica ligado aqui no canal, curte abaixo, já compartilha aí com os amigos, com a família. E caso você discorde de alguma coisa que eu falei, ou tenha alguma outra perspectiva, é só botar aqui embaixo que a gente vai sim responder a você e continuar nessa conversa coletiva que a gente está tentando ter aqui. A divergência de opiniões é natural, e esse debate é muito complexo, envolve muitos dados, então podem compartilhar suas visões e eu tenho certeza que elas só vão fortalecer ainda mais essa conversa que a gente está tendo aqui. Fiquem ligados e até logo, pessoal!